Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, e graça e paz, meu amado irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro dia a gente já iniciar a nossa rotina buscando mergulhar na palavra de Deus para que a gente possa se encontrar fortalecido, não segundo nossas forças, segundo nossos entendimentos, mas segundo o entendimento que vem do Senhor e a força que vem do Senhor. E essa é a beleza da vida, essa é a alegria que deve tomar conta dos nossos corações. São 4 horas e 55 minutos. Hoje, dia 30 de outubro de 2024, falta muito pouco para que o mês chegue ao final e a gente cumpra a nossa rotina de todos os dias, manter a sequência desses devocionais. Temos como propósito, temos como desejo em nosso coração que a palavra de Deus invada também o teu coração no sentido de preencher os espaços do teu coração, ou seja, tirar aquilo que é ruim, aquilo que ainda te perturba, aquilo que te faz pecar, aquilo que te distancia de nosso Pai, para que você possa, com mente e coração, começar, vamos dizer assim, a conduzir o teu corpo e fazendo com que os teus passos se direcionem à obra do Senhor e à vontade do Senhor. Os nossos devocionais não têm por propósito ganhar likes, nada disso. Nossos devocionais têm por propósito que, ao chegar ao coração daquele que ouve, possa fortalecê-lo, ou seja, possa estimulá-lo e trazer alegria por ele já estar no caminho da fé e ter alegria por continuar no caminho da fé, ou despertar naquele, por meio não da nossa vontade, mas por meio da própria ação do Espírito Santo, da vontade do Senhor, que é o dono de tudo, que é o que estabelece, é o que se aproxima, é o que separa, é o que, vamos dizer assim, arrebata corações perversos, para que esses corações sejam limpos e transformados e renovados e tenham uma vida de servidão ao Senhor. Esse é o propósito, que Deus, por meio de sua estrutura divina ali, né? Por meio do seu Filho Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, ação do Espírito Santo, você se apresente ao nosso Deus, agora como servo, como filho, como alguém que é amigo, ou seja, em todos os níveis para completar o relacionamento com o Senhor. Que maravilha! Então, gratidão te dou por esses momentos, por dividir esse espaço, essa comunhão com você, tá bom? A nossa meditação de hoje está no livro de 1 Samuel, capítulo 25, e o nosso texto, o nosso versículo base, para que a gente possa explorar o texto, a gente vai utilizar o versículo 3, e nele encontramos o seguinte registro, capítulo 25, versículo 3. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. O primeiro aspecto que eu quero destacar aqui é que aqui não é um homem distante, não é um homem de outros povos, não é um homem, vamos dizer assim, estrangeiro, nada disso. É um homem que é das tribos de Israel, né? Que é das tribos de Israel ali, porque Caleb está dentro, um daqueles 12 espias que foi lá, e é um dos que se destaca, Caleb, né? Um homem forte, ele e Josué. E alguém, vamos dizer assim, que em tese deveria dar suporte aos necessitados judeus, dos hebreus ali. Mas esse homem, a Bíblia traz ele como, é bom a gente pegar os adjetivos escritos aqui, um homem duro e maligno nas obras. Era um homem duro e maligno das obras. Mas aí a Bíblia traz o contraste dele com a sua mulher, conhecida como Abigail. E ela era mulher de bom entendimento e formosa. Ela de bom entendimento e formosa, ele duro e maligno nas obras. E o primeiro aspecto que me traz aqui, nessa comparação, é quando a gente tem aqueles versículos bíblicos que diz que luz e trevas não se misturam.
Abigail representando luz, representando sensatez, representando bondade, generosidade, humildade e representando seu papel de edificação naquele clã. E Nabal, um homem próspero, um homem rico, um homem forte, muito provavelmente habilidoso nos seus negócios, né? Muito provavelmente, mas um homem que tinha maldade na sua essência. Você vê que mesmo um homem ímpio, um homem perverso desse, ele prospera materialmente, como muitos, porque na verdade também a palavra de Deus, que é, vamos dizer assim, chuvas, né? As suas riquezas, as suas bênçãos, os seus cuidados, ele está tanto para os maus quanto para os bons. E é bom quando os maus observam esses cuidados e, vamos dizer assim, e utilizam essa misericórdia, esse bom cuidado de Deus, esse amor de Deus a seu favor. Coisa que Nabal não utilizava. Mas no caso aqui específico, a gente tem que observar que Nabal, dono das suas terras, quando os homens de Davi se direcionam para eles, os 10 jovens de Davi, e que se apresentam, e o interessante, os 10 jovens já começam se apresentando, conforme dito no versículo 6, assim: e assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Ou seja, indiretamente há uma confusão aqui, porque Davi, ele está movido pelo pecado. Davi está movido, vamos dizer assim, as suas necessidades, ele se sobressai aqui a ponto de praticamente Davi querer tomar a força, vamos dizer assim, se põe como, por exemplo, alguém que está coagindo Nabal a entregar, por exemplo, que Davi manda praticamente 10 homens falar com Nabal, e Nabal só que ele é insensato, ele não percebe, ele deixa de observar o cenário. Mas ações de Davi, mais uma vez provando que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era um homem tão errante quanto eu, quanto você, quanto nós. Mas a grande misericórdia da vida de Davi é que Deus estava com Davi. E Deus, vamos dizer assim, trabalhava nas ações de Davi, corrigindo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que havia permissividade de Deus nas suas ações, mas sempre Deus utilizava as suas ações perversas e erradas para ir corrigindo as atitudes de Davi. Então, as atitudes de Davi aqui, ele dá um sinal, vamos dizer assim, dando um ponto de escolha para Nabal, mas quando Nabal, por sua insensatez, escolhe errado, porque Nabal tem a função de cuidar não só dele, mas de cuidar de todo aquele povo, de todos os seus servos, todos os seus trabalhadores, de toda a sua casa, e ele assim não age. O que ele desperta em Davi? Desperta o que efetivamente seria o plano B de Davi. E aí Davi, quando o Nabal, ele se coloca dizendo para os homens de Davi, que nem o conheciam, quem era Jessé, quem era Davi, e por que ele daria suas coisas para homens que sequer ele conheciam, como se alguém ali não conhecesse a história de Davi. Afinal de contas, Davi venceu o gigante Golias. Davi representou o seu rei Saul. E ali aquele homem afirmava não conhecer. Creio eu que havia até um certo desprezo no falar de Nabal. E justamente esse sentimento, vamos dizer assim, esse start inicial faz o que era necessário no coração de Davi, fazendo com que o coração de Davi, de fato, revele a ação que naquele momento estava, quando Nabal nega o apoio. Aí lá no versículo 13, Davi se posiciona, pelo que após os homens retornar até ele, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cingiu a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Ou seja, Davi se coloca, ele se vê no direito. Não há uma possibilidade de Nabal simplesmente negar. Ou talvez a forma como ele negou tenha feito com que Davi fosse desrespeitado, porque Davi, naquele momento, ele vivia como um peregrino. Imagina que você se põe no mundo sendo um fugitivo, começa a formar um grupo de homens que Deus vai utilizar
sua vida, vai utilizar sua vida, esse grupo de homens, mas você ainda está sendo trabalhado para isso. Então, nesse andar, nesse peregrinar, Davi, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que oferecia serviço, como pegou, salvou a cidade de Keila, e no final a própria cidade de Keila levantou-se contra ele, a ponto de querer colocá-lo nas mãos de Saul. Davi, então ele prestava auxílio, ele cuidava, e nisso Davi e seus homens acabaram cuidando de pastores que eram que serviam a Nabal, e Nabal acabou também não reconhecendo esse trabalho e não teve sequer a sensatez de seguir os conselhos dos 10 jovens quando disseram: consulte e fale com os seus jovens e eles poderão, por exemplo, confirmar o que estamos dizendo, que sempre cuidamos, sempre... E os próprios jovens de Nabal, eles reconhecem a ação boa e generosa de Davi. Mas nesse processo surge a personagem Abigail. A partir do momento que a personagem Abigail, uma mulher sensata, e a Bíblia nos diz que a mulher sensata edifica a sua casa. A mulher sensata, ela faz com que a sua casa prospere. Ela ajeita os descompassos que está havendo. Ela une aqueles que estão em desunião. Ela é um centro de referência. Ela consegue fazer com que pessoas sentem à mesa, né? Para que os seus corações sejam, por exemplo, deixem de ter a dureza e passem a ter um pouco da sensibilidade, um pouco da humildade e um pouco até do amor que às vezes os nossos corações acabam, vamos dizer assim, repulsando, mas que é necessário. Então a mulher Abigail procura, ao tomar conhecimento disso, mas ela toma conhecimento porque um jovem entre os seus servos, ali também tem sensatez semelhante a ela, quando diz assim: porém, lá no versículo 14, porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. O que a gente vê, o mais importante de tudo, quando Abigail se aproxima de Davi e os homens de Davi, Abigail ela se prostra. Abigail assume a posição de errante. Ela diz: a tua serva errou, ou seja, não foi ela que fez, mas ela sabe que assim como Nabal, ela tem responsabilidade sobre aquela casa, e diz que o seu marido é um marido insensato, porque o próprio nome do seu marido significa um tolo, e ela faz um discurso maravilhoso, e aqui a Abigail, um discurso dela maravilhoso, ou seja, na narrativa, nas explicações, nos fundamentos que ela utiliza, ela faz assim como Jonas, ela faz assim como o próprio Saul, ela também faz reconhecendo que Deus instituirá Davi e ele reinará sobre todos ali. Ela própria reconhece isso, porque diz, e o principal, ela leva para Davi, diz assim: olha, não suje a tua mão de sangue, não cometa esse erro, não cometa esse pecado, porque tu, Davi, é alguém que foi escolhido pelo Senhor para lutar as lutas do Senhor. E essa luta não é uma luta efetivamente do Senhor, é uma luta que está nascendo no teu coração perversamente. E é o que às vezes a gente não entende. Mesmo sendo utilizados pelo Senhor, mesmo sendo os instrumentos de Deus, mesmo tendo uma missão, um propósito, por vezes, alguns fatos, alguns acontecimentos, algumas coisas mal resolvidas, mal faladas, né? Mal alinhadas num relacionamento entre pessoas, faz com que despertem coisas que não são efetivamente do Senhor. E aí Abigail desperta isso no coração de Davi. Davi, essa não é uma luta do Senhor. E tu lutas a luta de Deus, porque tu é alguém que tem um propósito maior. Tu és alguém, então não suje. Então é o próprio Senhor que te pedirá de tu sujares a tua mão de sangue. E aí, maravilha, meus irmãos. E aí, ela conclui que, lá no versículo 27, e agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva, meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Porque ela traz presentes, mas muito mais do que esses presentes, a bênção está justamente fazer com que Davi desista de uma prática que desagradaria ao Senhor. Davi é coração do Senhor.
Davi é justamente um homem que está sendo preparado para ser assim. Davi, lentamente, mas Davi é humano, Davi é errante. E Davi está com seu coração em fúria aqui. Mas essa mulher faz com que o coração de Davi seja abrandado, levando para a gente aquilo que está escrito lá, que também a Bíblia nos traz, que diz o seguinte, que a palavra mansa, né, acalma o furor. A palavra mansa acalma a ira. Então, essa é uma mulher sensata. Porque, diferentemente de Nabal, quando os homens de Davi falavam com ele, lá em Provérbios também, eu acho que em Provérbios 26, mais ou menos, versículo 3, ou é 23, versículo 6, uma coisa assim, lá em Provérbios, fala que é em vão conversar com o tolo. É em vão conversar com o tolo. E aqueles homens conversaram com um homem tolo. Conversaram de forma em vão. Mas Abigail ajeita tudo. E Davi desiste. E o mais interessante de tudo, Davi, ao desistir da sua justiça, ou da sua injustiça, que ele chamava de justiça, o Senhor se alegra, e é o próprio Senhor que vai fazer com que Nabal seja, vamos dizer assim, receba do Senhor o castigo pela sua iniquidade. Afinal de contas, querendo ou não, aceitando ou não, percebendo ou não, Nabal, Davi lhe servia. E Davi era um homem que tinha um propósito. E quando os homens do Senhor cruzam o seu caminho no cumprimento, na busca do cumprimento de sua missão, esteja atento para isso. Esteja atento para que você possa acolher os homens do Senhor. Para acolher os homens do Senhor é acolher a própria obra de Deus. A própria obra de Deus. Então, esteja atento para que você possa, por exemplo, ajudar aqueles que estão na caminhada do Evangelho, estão na caminhada do propósito, estão difundindo a palavra de Deus. Tenha alegria em servir desse jeito. Esteja apto a não ser tolo, esteja apto a agir com sensatez. E, para resumir de tudo, Nabal é castigado. Nabal, apesar de estar em suas celebrações maravilhosas, quando Abigail traz as informações do que se sucedeu, ele praticamente paralisa. E 10 dias depois, ele morre. E o que acontece? Abigail se torna mulher de Davi, porque ele, no mínimo, havia ficado impressionado com tamanha sabedoria, com tamanha sensatez, com tamanho equilíbrio de uma mulher que se punha como mulher, uma mulher que edificava o seu lar e que uma mulher que realmente poderia contribuir bastante na formação até mesmo do equilíbrio do caráter do próprio homem, tá bom? Graças te dou, muito obrigado, Deus, pela sua oportunidade, abençoa a vida do meu irmão aí que está do outro lado e que a gente possa seguir nessa caminhada com fé, com amor e com a certeza que Tu és nosso Pai, nosso Rei, o nosso Senhor. Que o Senhor possa te cuidar, meu irmão.